Na mostra foi muito legal, mas muita gente não conseguiu ir. Mas... Não, vai lotar o negócio. Não, o Lúcio ficou super feliz, Adriano. Nossa, que... E também tamo assim, junto. Né, cara, pô, teve as tretas do teatro, do conservatório, Sim, e agora sim. as pessoas morrem também, né? Acaba as tretas. Eu acho que as coisas... A vida é movimento, sabe? A gente não... Ainda mais... Adriano, o movimento artístico Pouso Alegre tem muita coisa legal e a gente tem que parar com algumas bobeiras, cara. Tem muita gente foda aqui, cara. Tem. Não, mas é Assim, sério. E tá foda, Depois sabe? do Porque... podcast, eu fui descobrindo pessoas que eu não sabia de Pouso Alegre. Não, é sério. Pouso Alegre Sim, tem uma galera sim. aqui. Cara, a gente tem um luthier em Pouso Alegre que, assim, o cara não tem Instagram. Pra você ir na casa dele, você tem que apertar a campainha, abrir a portinha lá no América e entrar num corredorzinho. Esse cara faz violão, assim, Almir Sater. Você sabe o Ivan Meyer? Sim. O Ivan é uma lenda, cara. O Ivan, você sabe que ele patenteou um tipo de boquilha que é mundial, né? Ele recebe uma patente porque só ele desenvolveu. É um cara que também você podia trazer para... E ele é muito acessível, né? Um amor. Não, e é muito legal. E dá ele é para um amor contar mesmo. isso também do show break, porque os artistas, eu acho que entram muito em furada, aí eles acham que vão encontrar... Porque eles devem entrar em muita merda, né? Esses cara que fez, né, sucesso em 70 e 80, aí eles chegam exigindo um monte de coisa, chega lá, é o Ivan Meyer, é o Café que tocou com o Milton Nascimento, Ganso... Né? Você tem o Tuxa, você tem muita gente boa. Os meninos do trio. Eu bati um papo hoje com um cara que eu não conhecia, chamado Christian Valias. Tem 48 anos e ele era da banda do Raposão em 94, cara. Mr. Magoo. Mr. Magoo. E assim, tipo... cara, esse cara... Você tá com quantos anos? Ele mexe com canoagem. Agora eu fiz 29, né? Igual o Lúcio. Igual parou. O Lúcio, eu aprendi com ele. Aprendeu. Tô com 41. 41? Eu tenho 39. Eu vou fazer meus... Não, meu você tá de sacanagem, não. Você é mais nova que eu, cara. Sou um ano mais nova então, que assim, você. tipo, parece uns 10 anos mais nova ali de que eu. Tá ligado? Bobo. Já deu? Vamos lá. Ai, gente, eu sempre queria ir meio que lá no como é que é? Do Mítico e do Igão lá, ó. Ah, sim, pode pá, então pode pá. Pode neném, little baby. Exatamente. Ô, Lagarto, pode dar play aí? Então vamos lá. Ação. Ah, não, peraí. Não é ação que fala. Você tem que falar 3, 2, 1. É que eu tô acostumado com você, tá ligado? Tipo, acho... Não, peraí. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Pode ir, Lagarta? Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, eu não sei que horas que você vai assistir. Você tá ao vivo nos assistindo, Vida Longa e Próspera, seja bem-vindo ao Nenemcast, cara. Menos profissional, cada vez mais amador, mas hoje não. Hoje nós estamos, né, Lagarta? Sim. Estamos no Estúdio Boemia aqui, cara, que aqui é tudo profissional, entendeu? Então aqui, nós estamos aqui com a nossa querida Debs, agora passou o cargo pro Lagarta, né, Debs? Então, assim... Aí, agora o Edu, tá ligado? Essa foi a participação da Debs. Importante aqui no nosso podcast. E é o seguinte, cara, eu tô com a Lid aqui, chibante, né, Lid? Sim. Cara, obrigado por você ter vindo, cara. Muito obrigada aí, né? Olá, pessoal, né? Não sei que horário que vai passar, né? Tal. Muito feliz aí com o convite, né? Para falar de um assunto que a gente... Engraçado, né, cara? Tem em comum também, né? Eu tenho uma memória sua... Aliás, eu tenho duas memórias suas que eu gravo, que são muito gostosas. Não, são duas memórias gostosas. A gente fez faculdade na mesma época. Sim. Só que você estava no jornalismo... E você na história cagiana. Exatamente, tal. E aí, você lembra de uma época que eu não sei, eu não lembro o porquê, assim, tipo, que colocaram a gente no CIEM. Sim. Você lembra? Eu não sei se foi... Que era carinhosamente apelidada como a casinha da Branca de Neve. Isso. Você lembra que colocaram... Assim, e foi o curso jardim de infância, né? Você lembra disso? Lembro. E colocaram o curso de jornalismo. Sim. E o curso de história. Eles tinham muito ibope. Por isso que eles, assim, não sobreviveram. Adriano, exatamente, você não entendeu. Cara. E assim, tipo, eu não sei quem pensou na matemática disso, porque falou, cara, vamos colocar os dois cursos mais encrenqueiro. Sim. Entendeu? Porque eu acho que se eles colocassem, sei lá, biologia, se colocasse outros coisas, eu acho que não ia dar treta. Foi que a gente fez panelaço, fez, né? Então, é essa cena que eu não esqueço da minha vida. Quero ser vestida de vermelho,
Claro. Tá ligado? Né? Assim, ó, fazendo panelaço. Tipo, tá ligado? Assim, gritando. Palavras tal. de ordem, Exatamente. né? Porque aquela fase anarquista a gente teve, né? A fase também. revolucionária. Revolucionária. Nós temos que ter, né? todo mundo tem que passar pela fase revolucionária. É praticamente a Revolução Francesa. Exatamente. Né? Você lembra disso, cara? Eu lembro. E eu lembro de você passando nas salas, e aí, tipo assim, gente, vamos. E aí eu fui atrás de vocês no grupo. Sim. Tá ligado? E, tipo, vocês foram arrebatando a galera. Então, assim, tipo, eu de verdade, assim, eu tentei puxar pela memória pra tentar lembrar por que nós fomos pra lá. Eu não lembro por quê. Não, eu mesmo, né? A gente começou já nessa... A gente teve uma aula inaugural e depois a gente foi para essa... Assim, porque era uma sala de jardim de infância mesmo. Tinha isso, é. Desenhos, as carteirinhas de criança, de jardim de infância. Banheirinho de criança, né? E aquela onda que a Univaz teve naquela expansão, que teve, inclusive, curso de artes cênicas, onde teve 2 inscritos. Um foi o Gugu, né? O nosso saudoso Wagner, que hoje mora fora, né? Que era do grupo de teatro, e a Lidiane. Vocês né? dois que fizeram... Eu não sabia disso, cara. Então a gente tem essas pérolas aí. Cara, era então Pouso Alegre teve a pretensão de ter um curso de artes cênicas ainda. Foi o curso né? de artes cênicas mais rápido do Oeste. Né? E assim, graças a Deus não teve, né? Exatamente. Mas, cara, eu lembro dessa cena da gente fazendo a Revolução. E mesmo a gente fazendo a Revolução, eu não lembro por quê. Mas assim, eu acho que tava... Pô, a galera tá... Não, tamo junto. Vamos lá com a galera. É uma instituição... Exato, né, paga. E assim, na época, a gente tá falando assim, né? 2002. Isso. 2001. 2003, né? Por ali, mais ou menos. E aí, o que acontece? Não era barato para você estar... pagando por uma dependência que era pública, era né? pública e tal, então, assim... E assim, com estrutura de criança, né? Com tal. estrutura de jardim de infância, isso né? Foi, Se desse giz e massinha, a gente ia adorar, né? Exatamente. Eu lembro disso, Lid. Eu acho que foi uma das memórias assim, que eu lembrei de ti, que foi muito engraçado. E a segunda memória que eu tenho de ti é uma memória muito engraçada também, cara. Igual assim, o Thales Peixe estava aí, eu lembrei de uma coisa muito engraçada, porque eu lembro das pessoas em memórias, Flashes, em momentos assim. E eu gosto de gravar, lógico, coisas legais, né? Coisas gostosas assim, que a gente lembra. Eu lembro de ser na Praça Senador Zé Bento, imitando uma galinha. Clássico. Tá ligado? Você lembra de você andando de galinha? Eu acho que era na época do Alto de Natal. Do Alto de Natal, que cara. era uma fofura, né? E olha, tem novidades. Spoilers. Vai ter esse final de ano. A gente tá se organizando, né? Logicamente, a pandemia, né, acabou afetando algumas coisas, né? E assim, né? Agora entrando, né, com o assunto do teatro. Né? Você mesmo participou uma temporada do nosso O Lagarto também participou. O Lagatinha também foi aluno. Começou com a gente, né? Depois foi trilhar os caminhos, né? E passou aí pelo DRT e tudo, né? Então, assim, a gente fazia que era uma coisa já muito tradicional, né? Que era o Alto de Natal. Mas todo mundo trabalha, né? Depois teve o lance da pandemia, deu uma esfriada e tudo. E agora a gente está se organizando para voltar com os best-sellers aí do grupo Teatro Experimental, né? Lid, deixa eu te perguntar uma coisa. Tipo, você estava lá no jornalismo e tal, mas antes você já fazia teatro. Sim, desde os 13 anos, né? Então, eu sou de São Paulo, mudo para Pouso Alegre em 98. Mora ali, né, nas dependências ali do Jardim Olímpico, não consegui vaga nas escolas ali da região. Minha avó consegue uma vaga lá no Virgília Pascoal, no São Cristóvão, olha que coisa. E aí fui muito feliz lá, né, assim, e lá tinha um super festival de poesia. Era lá o Polivalente, né, que saiu grandes nomes, né, da nossa dramaturgia pouso-alegrense, que é Simone Leite. Sim, maravilhosa. Né? Éder, né, o Éder Del Rodrigues, que agora é, inclusive, escritor teatral, né? E aí, o que acontece? Eu fui numa dessas, fiz uma poesia lá, que a professora de português sempre tem esse pé inicial, e aí ganhei nesse festival, primeiro lugar de interpretação. Oi? Mas, assim, depois, analisando, a gente percebe que a gente já tinha, né,
uns resquícios, né? Uns resquícios de ator, né? Eu sempre... Entendi. Eu sou... Tinha uma sementinha ali. Tinha uma sementinha, né? Eu fui, né, muito criada por Xuxa e Mara Maravilha, né? Morava próximo ao Teatro do SBT. Não, eu queria aquilo, né? Então, as minhas brincadeiras envolviam apresentação, era dublagem de músicas, né? Então, já era uma coisa... Época auge de lambada, então dançava as coreografias na escola, então sempre muito exibida. Aquela criança, alguém? Sou eu. Então, assim, já é da personalidade da gente, né? Aí ali escancarou. Você sempre foi muito espontânea, né, Lídia? É, muito. Como diz, a gente perde o amigo, mas não perde a piada, né? Isso às vezes dá mal, mas... Né? Não, mas tá tranquilo. Tá tranquilo, pra ir, então. né? Ô, Lídia, assim, por exemplo... eu acho que muitas crianças, assim, você falou uma coisa que eu lembrei também. Principalmente as meninas, elas gostavam de fazer a interpretação de ser a Xuxa, né, cara? Claro. Inclusive, existia a roupinha e o microfone pra você fazer a apresentação. E aí, se era morena, sobrava quem? Mara Maravilha. Eu sou uma índia, eu sou filha da lua, né? Então, assim, tu e eu sou curumim e então, assim, é uma infância, gente, anos 90, agora. Entendeu? Curumim que ela começava. Eu sou curumim. Exatamente. Então, assim, a gente é dessa infância, né? Muito televisiva, onde a gente tinha também aquela cuidadora que era apresentadora, né? Da televisão. Então, a gente tem, e eu acho que isso é muito rico, que hoje a gente usa isso muito. E, às vezes, as pessoas acham que é pura novidade, né? Sim. Isso em cena, em músicas, né? E aí, logo depois essa apresentação toda, um grupo de teatro, que é do Miguel e da já falecida Tamar Leone, eles estavam produzindo um espetáculo infantil, que era o Caso da Casa. Então, foi a minha estreia como atriz mesmo, né? Então, Miguel me lapidou, assim, como esse personagem, que era um macaquinho e tal, que era um vilãozinho, né? E aí... ingressei no curso, né, do técnico de ator do conservatório, né? Então, assim, naquela época, não sei se você recorda, que era aquelas filas imensas que a gente dormia para pegar vaga, para fazer inscrição. Isso. Né? E concorridíssimo, aí, né? Concorridíssimo, né? E aí tinha cenas, enfim. E nisso o curso ele tinha duração de 2 anos, né? Curso noturno, e com especificação, né, como curso técnico, né? Então, você saía, né, como ator, né? E aí, o que... Você tinha quantos anos, Lídia? Eu tinha, eu acredito, uns 15 anos já, né? E aí, eu tô desde então com... Né? Aí acabei ingressando para o Grupo Teatro Experimental. Sim. Né? São 26 anos. Cara, é chão. Hoje eu tenho 27. Era menininha. Eu era uma criança, eu fui Jesus. Qual o seu personagem que mais te deixa chocado, assim? É quando você faz o Perdoa-me por me trair? Perdoa-me, assim, foi... A Glorinha, ela tem camadas, né? É um personagem muito tenso. Apesar que eu tenho algumas coisas que eu gosto muito, né? O Fragmentos que... Sem brincadeira, gente, eu acho que o Dri assistiu... umas 30 vezes que a gente apresentou. Cara, acho que todas as vezes que a gente apresentou, você estava lá e levou aluno. Era maravilhoso, cara. O Fragmentos. E vocês fizeram, assim, à noite, aqui onde era o fórum, né? Isso, foi a primeira instalação. Sensacional, né? cara. E assim, a gente lutou por aquele espaço, né? E sabe uma coisa que vocês fizeram naquela época? Porque o Fragmentos, assim, eu me lembro quando... Era 2016, 2017? Mais ou menos. Mas vocês já tinham feito algo antes? A gente, o Fragmentos ele surgiu, foi a primeira interação, porque o que acontecia? Falo muito em nome do Lúcio Marx, porque é o que encabeça, né, todas essas loucuras, né? E ele tinha a especialização dele de ator, ele buscava coisas em São Paulo, o Lúcio tem a carreira dele em São Paulo como ator, como diretor. Só que ele, né, é da terra, né? Minhoca da terra. Então, ele queria também fazer algo aqui. Foi professor, né, do curso de teatro, e aí, naquela seleção meio que natural do teatro lá, ele já ia caçando as pessoas que ele, né, acreditava.
Porém, todo mundo, né, que concluiu o curso fazia uma montagem de espetáculo. Então, lá saiu, né, o Mais Quero Asno, né? Lá saiu também a Revolução, né, que é essa turma da Simone e tudo. E aí depois acabou tendo a mudança, né, no conservatório, e a partir da minha turma, que é uma turma também com pessoas fantásticas, que é a Juliane Prado, com a Fernanda Terci, né, a gente é da mesma turma. Acabou diluindo o curso, né? Não tinha mais o curso de teatro técnico no conservatório. Entendi. E aí a gente tinha que continuar. E aí começou as experimentações, né? Você pode falar, né? O Lúcio consegue transformar uma pessoa em ator em 30 porque dias. assim, né? cara, o Lúcio é assim, ele deveria ser, porque assim, o Lúcio tem que ser um cara a ser estudado. Tem que ser estudado, assim, porque ele é realmente... Não, ele é um fenômeno, assim. Não. Ele é um fenômeno no sentido de que, às vezes, você convive com ele e ele tem aquele negócio que ele tá com você ali, e daqui a pouco ele solta uma verdade. Sim. E às vezes uma crítica, tudo, e daqui a pouco ele volta brincando. E aí você fala, puta, ele acabou de falar um negócio aqui, cara, que eu tô em crise, porque ele falou um negócio muito sensacional. Só que ele não dá esse tempo pra você pensar, Não. entendeu? E daqui a pouco ele já tá... Você viu o bastidor, você viu os Sim, quebra-pau, não, né? ele é um fenômeno, Eu- tá ligado? Pouso Alegre, cara, assim, Sim. tipo... eu acho que se tem... se o teatro em Pouso Alegre tá vivo, é o Lúcio. Sim. Pelo amor de Deus, não estou Não, desprezando sim, ninguém. não, Estou pelo falando do amor- Lúcio como cabeça e o líder. Né? Lógico que todos vocês do teatro experimental e tal, é o que o- levanta isso daqui. Entendeu? O que eu tô querendo dizer é nesse sentido. Claro. Mas a figura do Lúcio, cara, é uma liderança, entendeu? Não, que é absurda. E o cara corre atrás de patrocínio, o cara arranja Sim, grana, o cara é o faz o quê e grande tal. articulador, sabe? Costura, E- ele faz a costura, se eu Sim, preciso, ele faz ele o pensa... cenário, ele prega, aí ele daqui a pouco ele está entrando em cena. E assim, a gente está voltando agora de um festival, então depois de 20 anos nós estamos voltando com a Revolução na América do Sul, né? Que é um texto super político, crítico, E engraçado. engraçadíssimo, da década de 60. O autor, que é o Augusto Boal, ele é um dos fundadores do Teatro do Oprimido, onde era usado esse teatro como ferramenta política, tá? Sim. Mas lembrando, né, que não é essa política partidária, Sim, polarizada. É como colocando o povo, né, que eles falam que é rompendo a quarta parede. E aí a gente estudando, André, você sabe mais do que ninguém como acompanhou a gente, acho que a gente já faz isso faz muito tempo, né? Porque é um teatro muito inclusivo. O Lúcio mexe com o povo, ele faz os jingles da cidade, né, com o pessoal da cidade, então tem muita credibilidade no que a gente faz. A gente ouve de tudo, né? A gente ouve que o grupo é fechado, a gente ouve que o Lúcio é uma pessoa difícil de trabalhar, mas é aquele tipo de coisa. As pessoas, às vezes, levam as coisas para o lado muito pessoal, né? Então, mas E aí é o processo, faz entendeu? parte. Eu falei, Não, gente, depois de você ficar 12 horas numa van indo para Guaçuí, cidade do Fernando Torres, que é assim, a borda da mata, com todo respeito à borda, né? Do Espírito Santo. Eu sei por que as bandas de rock se matam, o povo se quebra o pau. Dá pra entender. Dá pra entender. O rolê, entendeu? né, cara? Não, Tal, assim. pelo E aí amor faz de Deus. essa viagem gigantesca com um monte de coisa dentro, porque vai o figurino, vai não sei o quê, vai uma tipo assim, 12 vai atores, criança. cenário, vai criança das mães. Exatamente, cara, tal. E assim, tipo, é uma viagem que 12 horas é desconfortável. Vai assim, o manequim. Exatamente. E aí você bate lá e fala, puta, agora vai montar o cenário, nós vamos fazer uma peça e depois nós vamos voltar. Tipo isso. E terra, né? E ainda para complicar, caçamba de terra, né? Exato. Que quantas vezes a gente tem que fazer aquilo muito, ali, né? E assim, até foi muito legal. E me fala, como foi a sua experiência fazendo deputado? Não, eu acho que assim, por exemplo, quando a gente faz um personagem, né, quando a gente interpreta um personagem, a gente começa a tentar entender assim até características nossas no personagem. Porque a gente vai trazendo elementos, né? É muito e tudo. doido. Então, assim, quando vocês faziam uma coisa, eu achava que era bobeira. Vou te falar porque minha cabeça, de um inexperiente, um idiota que... você fazia isso muito bem. Quando acabava a peça, vocês faziam uma rodinha e meio que ficavam concentrando para devolver o personagem pro chão. Sim. É como se você estivesse realmente tirando da sua alma
Sim. aquele personagem falando assim, pô, volta pra Terra agora, porque não sou eu. Agora a Lidiane e a Glorinha sai. Né? Que parece até um negócio meio... Eu falo, parece meio espírita, mas não é isso que eu tô querendo dizer, tá ligado? E olha que doido você tocar isso, né? É um teatrólogo, né? Um escritor que estudou muito a técnica de ator, até o Lagata gosta muito, né? E que é o Stanislavski, ele fala que o auge, né, desse personagem no ator, ele é dado como uma possessão mediúnica, né? Porque assim, você em cena, você esquece que você é Lidiane, que você é Adriano, você tem aquela ação física, né? É um empréstimo do seu corpo, da sua voz, do seu instrumento para aquele personagem, né? E, assim, o Perdoa-me foi o espetáculo que a gente ficou 18 anos, né, em cartaz. E assim, a gente teve milhares de públicos, a gente teve milhares de situações, né? Você participou de algumas delas, Sim. né? E assim, você sabe todo o processo que o Nelson Rodrigues, ele é um divisor do teatro brasileiro, ele é de uma sociedade que ele criticava e que os temas são atuais, né? O texto era lá de 57, no caso do Perdoa-me, e até hoje aborto, né, aquela coisa da inveja do familiar problemático. Amante, né? traição. Amante, traição. Ou seja, não mudou nada, né? E aí, assim, e ao mesmo tempo, o teatro ele é um espelho, né? Então, é a arte. Porque, assim, você vai numa exposição legal, aquilo pode te acessar ou não. Mas o teatro é a arte que a gente paga para se ver. Né? Isso é desde os princípios lá da Grécia Antiga, né? Você, como professor de história, sabe até melhor, contar melhor do que eu, né? Mas ele é a arte de se ver. Então, assim, a gente deparava com situações, isso acontecia também lá no Fragmentos, né? Que as pessoas entravam na vibe do espetáculo e, assim, se a gente... E toda essa preparação que o Lúcio dá pra gente, a gente não ia conseguir encarar o público fazendo um teatro de arena. Porque a gente já foi xingado, né? A gente já teve espetáculos que o pessoal levanta e fala isso não é arte, isso é um absurdo, levanta, vai embora. Então você pensa o quê? O cara é um abusador, né? Se identificou lá com o deputado, Sim. o cara ele mandou alguém fazer um aborto. Você está entendendo? Então a gente vai entendendo a sociedade, né? E várias situações. Você lembra quando nós fomos para Guaxupé? Então, eu lembro. Em Guaxupé, porque assim, o cenário foi o quê? Ele botou o Lúcio arranjou uma tenda, sei lá da onde que ele... Cara, foi esse. O cara, ele faz umas malhas, arranjou uma tenda lá, botou, fechou o negócio, e tiveram pessoas que estavam assistindo e começaram a xingar a gente. Lembra? Desses, né? Um desses episódios, né? Episódios. E assim, pô, a peça continua. E né? não para, A peça continua e tal. Mas é o choque de realidade, né? O Fragmentos, como tinha a cena da valsa número 6, né? Que é uma que o Nelson escreveu para a irmã dele, é um monólogo, e ela fala: Paulo, o que fizeste de mim dos meus 15 anos? E o cara, é porque eu gostava de você, e ele começa a entrar como naquilo em cena. E assim, Marcinha maravilhosa, segurou, né, a onda, e mais assim, como atinge as pessoas, né? É muito doido. E assim, alguns autores, né, têm essa flecha. É né? uma marca, é uma coisa assim essa que é. Flecha, Sim. Ô, Lídia, eu tô falando assim no sentido de. É que a gente tá falando da peça, né? Do Perdoa-me, do Nelson Rodrigues e tal. Mas a arte sempre foi para incomodar. Sempre. Né? Eu acho que uma das funções da arte é ela fazer a gente se incomodar no sentido de repensar a vida, de repensar a realidade, de repensar a sociedade. Porque, por exemplo, o que o Nelson fez nada mais foi mostrar a realidade que sempre existiu. Sempre existiu. Ele não estava inventando nada. Numa sociedade, né, num Rio de Janeiro, dada como a Paris brasileira. Exato. De senhores, né? E ele convivia no jornal da família com as tragédias cariocas. Então, ele ele falava que ele era um menino que olhava o mundo pelo buraco de fechadura, né? Então, ele via lá aquele cotidiano violento, né? Então, assim, você pega... Hoje, a gente que tem um pouco mais dessa leitura, porque eu falo assim, a linguagem é viva, né? Então, assim, algumas coisas que a gente fazia... Né, o grupo está com 30 anos. Há 30 anos atrás, hoje a gente já repensa. Hoje a gente tem uma nova maneira de abordagem. Não,
Porque a gente sabe que né, a arte, ela também se molda, né? Mas, assim, era extremamente machista, extremamente violento, né? O Nelson, ele tem alguns espetáculos, algumas frases, né, que vinham em formato de coro, que era extremamente machista, assim, eles acabavam com a mulher. A própria Judite, né, que é uma coitada, ela foi vítima de uma armação, né, lá no Perdoa-me, tá, gente? Então, assim, ela enganada por esse tio né, que era o irmão que gostava dela, ela era casada e, enfim, fez um inferno na mulher, ele mata a mulher, ou seja, é feminicídio, violência. É. Né? Não, e assim, não estamos falando nada diferente, não é que do acontece, Brasil, né? de Pouso Alegre. Não, sim. Né? A gente sabe que aqui, por exemplo, um dos índices de homicídio que tem em Pouso Alegre é feminicídio. Sim. Né? E é sempre homicídio passional, questões de traição, relacionamento, essa pessoas, coisa toda. Né, infelizmente, e assim, até a gente percebe alguns movimentos, né, de algo acontecendo aí frente à delegacia de mulher, tudo, mas Pouso Alegre não é tão mais pequeno, né? Não, então, não. Ela já temos está realidades, temos realidades tão quão, né, grandes cidades. Mas né? sabe uma coisa que eu acho do Lúcio, que é, como eu vou dizer assim, meio precursor? Ele fazia uma peça de teatro sobre saúde mental numa época que se não discutia ainda saúde mental. É isso que é o ponto. Porque hoje... Sim. A palavra, hoje, por exemplo, uma das pesquisas que são mais feitas no Google e uma das coisas que mais a medicina hoje alavancou, discutiu, é a questão da saúde mental. Sim. E o Fragmentos, cara, é lidar com isso, entendeu? Era assim, era uma simulação de manicômio, né? Exato, mas numa época que não discutia isso. Né? O Lúcio bebeu um pouco lá do Teatro da Vertigem, né? Que eles usavam, né? Um pouco da... Eu acho que assim, eram experimentações, depois eles vieram com o livro de Jó, né, que era feito na cadeia lá na Bresser, né, em São Paulo. Era uma cadeia desativada, então assim, que tem essa coisa do teatro itinerante. Então foi inédito em Pouso, né? Eu brinco muito que eu falo assim, a gente faz o teatro acontecer. Porque a gente carrega filas, a gente tem muita confiança, graças a Deus, assim, no trabalho que a gente faz, com muito amor, com muita dedicação. Porque, assim, eu acho que vê muita verdade no que a gente nas entregas, né? E outra coisa, né, cara? Ele conseguiu levar uma peça do Nelson Rodrigues, em Pouso Alegre, para dentro do Marcos Plaza. E aí, vou te contar, né? E assim, e com isso, né, culminou também a mostra de teatro, né? Que é a Lafayette Galvão. Lafayette é um artista pouso-alegrense, ele participou de novelas como A Viagem, ele teve toda uma carreira sólida como diretor, ator, no Rio de Janeiro. E a gente tem um episódio de um dos primeiros anos de Perdoa-me, se não me engano foi o primeiro ano de Perdoa-me, nós fomos para um festival do Rio de Janeiro, em Copacabana. E aí, aquela história, ele está lá como um espectador e fala, meu Deus, grupo de Pouso Alegre. Isso são palavras dele, tá? Grupo de Pouso Alegre, montando o Nelson Rodrigues. Ai, lá vem, né? Vamos ver o que vai dar. E saiu embasbacado, quis conhecer. Aí aquela coisa, né? As coincidências de uma cidade pequena. Eu sou isso, eu sou aquilo e tal. Né? Teve muito contato. Ele acabou a falecer uns anos depois e, enfim, veio algumas vezes na mostra, né? E a gente perpetua aí com esse legado aí, com a bênção do Lafayette Galvão, que é também da terra. Ô, Lídia, agora assim, a Revolução da América do Sul, há quanto tempo que não é feita? Há 20 anos. Puta, cara. Mudou as piadas, né? Não, tudo. Eu vim de Revolução. Não, já tá. Burton, já tá. Sabe? Mas, uma coisa meio Beetlejuice. E você vai fazer o mesmo personagem? Na verdade, agora eu faço, né? Porque o que acontece, né? O Augusto Boal, ele tinha uma... como ele fazia esse teatro de engajamento, ele não tinha muito assim, nomes, né? Então, é assim, a mulher, o anjo, tarará. Então, o que dá uma possibilidade de ser homem e mulher, ter características que a gente impregna, né, nele. Entendi. Então, o anjo teve, que é o ator coringa, né, que é uma técnica usada onde vários atores podem fazer o mesmo personagem e até com características diferentes, né, dos personagens. Então, assim, continua a mesma turma, né, Simone Leite com a mulher do Zé da Silva, que é brilhante, por sinal, agora em Iguaçu levou o prêmio de melhor atriz, né, vem a Áurea
com a Ferrante, eu, o Anjo, o Lúcio como o Zé da Silva, mas por uma questão técnica, né? Porque todos nós trabalhamos, né? O nosso Zé da Silva, até então oficial, mora em Varginha, né? Que é o Dinho. É. Então, assim, por uma questão de logística e 100 km, a gente teve que jogar o diretor lá, Entendi. né? Então, assim, é assim que se faz teatro no interior, né? E aí é assim, é o amigo que vai assistir um dia, no outro dia ele tá pondo o som, né? Bom, você participou dos bastidores, você sabe, né? Isso, é. Portanto, é um passando a roupa. E o Lúcio fazia questão de você falar assim, ator começa na coxia. Você lembra disso? Não tem, ele fala, não crio estrelas. E eu acho que é por isso cara. que Você tem que limpar, você tem que fazer tal coisa, você tem que... Sim. E assim, todo mundo faz tudo, porque o teatro é a arte do coletivo. Ninguém faz teatro sozinho. Até alguém para acender a luz a gente precisa, né? É. Então, as pessoas, às vezes, por favor, às vezes tem que descer do pedestal e saber que tá todo mundo na luta, sabe? Ninguém ganhou nada, ninguém tá na frente e tal. E assim, e a gente também não tem essa estrutura, né? A gente não tem uma sede, a gente não tem algo para oferecer para abrir um curso de teatro. A gente não tem, né? Mas tem possibilidades em Pouso Alegre. Tem um conservatório, a Gata está com o curso dele, tem outros grupos, e a gente tem que incentivar isso, né? Porque a coisa não pode parar, a gente tem que continuar, né? Uma hora a gente, não sei, se encontra, né? Uma hora, né, e tal. dá tudo certo. A Revolução da América do Sul, eu fico imaginando, né, assim, tipo, eu me lembro quando eu assisti ela, então, há 20 anos atrás. Sim. Mas eu assisti, acho que 1 ou 2 vezes essa peça, eu não assisti uma vez só, Sim. não. Mas eu me lembro, eu fico pensando nela, porque ela foi nos anos 60. Você imagina em plena ditadura... E assim, Entende? o Boal, ele foi, né, anistiado. Ele acabou saindo um tempo do Brasil porque ele foi torturado, né? E quando a gente fala desse teatro político, é isso. E até a gente já ouviu muitas críticas, porque a gente não sucumbiu a nenhum, assim, entrou, como diz, reinos, saiu reinos, o teatro experimental nunca apoiou ninguém, entendeu? A gente já ouviu muitas coisas, né? Se beneficia de leis de incentivo, que é o mínimo, né, de um teatro do interior para poder, né, sobreviver, né? Porque a gente, como se diz, uma mesa de som tem custo, a iluminação tem custo, né? As pessoas trabalham e precisam, né? E aí a gente não se endireita para algumas coisas, né? E, assim, voltando para a Revolução, é esse texto que ele dá a cutucada lá no imperialismo, né, nessa coisa da dinâmica, de todo mundo sendo usado, nessa figura do Zé da Silva, de ano eleitoral, né? Que é o time. Que é o time. Não, eu acho que é o time mesmo, cara. É o time, cara. sabe? As pessoas têm que ter o voto consciente, elas têm que entender que elas podem mudar as perspectivas, né? Mas só que é partidária, né? Não levantando bandeiras, que isso é utópico e é uma coisa pessoal, né? A gente pode pensar diferente em tal assunto, mas outro assunto a gente super concorda. Né? Eu tenho a impressão que o que nos une é maior do que nos separa. Sim, sabe? sim. Eu vejo assim, algumas pessoas falam assim, mas eu acho que não bate porque a pessoa é de tal jeito. Você já sentou pra trocar ideia com ela? Tipo, troca uma ideia. Vamos bater alguns assuntos assim? Aí você começa a ver que os assuntos vão batendo. Fala, pô, eu pensei que você fazia tal coisa. Não, mas você pensa diferente. Então, assim, eu acho que as pessoas, elas, às vezes, ao invés de irem no confronto, para trocar ideia, para bater papo, porque assim, Olídia, eu acho que a coisa mais linda do mundo é a contradição. Sim. É as pessoas terem visões de contradição. Assim, vamos pensar num espetáculo. Vamos pensar num espetáculo que ele tem o começo lá. Ele tem a mocinha e o mocinho. Se não tiver vilão, bem, não tem história. Exato. Entendeu? Mas tem que assim, ter. Tem que ter os contratempos e é da vida, né? É esse movimento, né? E só que as coisas estão muito extremistas, né? Elas estão violentas, estão perigosas, né? Então, hoje em dia, você tem uma opinião, você pode morrer, né, por ela. Exato, perigosíssimo, tá perigosíssimo, né? Assim, então, assim, é melhor a gente deixa pra lá, né? Até, inclusive, falar ali, cara, pra não cortar nós aqui. Nós não estamos no Twitter. Opa! Né? Não, e assim, uma outra coisa também que é importante, a censura de qualquer lado que ela venha,
ela não pode, nós temos que nos unir com qualquer tipo de censura. Não importa de onde ela vem, se ela vem de cor amarela, cor verde, cor vermelha, cor azul, se ela vier de algum lugar, tem coisas que são, não há tolerância ao intolerante. Sim, esse é o ponto. Sim. Então, o resto dá para conversar. E aí é entendeu? igual fala, né? A gente usar o teatro como arma, eu acho que é menos perigoso, né? Porque é um teatro, a Revolução na América do Sul, né? Eu tenho certeza. Eu tenho uma amiga que falou um relato assim: amiga, eu achei um absurdo a gente rir dos assuntos, entendeu? Porque, assim, é em formato de comédia, é feito na linguagem do clown, que é do palhaço, né? É um palhaço mais refinado, mais elegante, não é o palhaço do picadeiro, tudo muito escrachado, mas ele tem a linguagem, né? E, assim, até as considerações do último festival que nós estivemos consideraram muito o desenho animado. Então, é muito bonitinho de se ver, né? E é uma forma agradável. Então, a gente quer que as pessoas saiam do teatro refletindo, né? Tendo vontade de consumir mais, né, o teatro. Você pega Pouso Alegre, hoje em dia, você que está candidato, né? Quantos habitantes tem? Estou com 160, mais ou menos. Então, né, uma cidade 160 grandinha, tal, né? Não, tá grande, tá crescendo. Está crescendo. Se você parar ali na Doutor Lisboa e perguntar quem já assistiu um espetáculo de teatro, a gente, às vezes, assusta. A estimativa vai ser muito baixa. Concordo. Né? E a gente já teve episódios, né, na mostra mesmo, de diretores, a gente com teatro na rua, de mini picadeiro, as crianças olhando por grades e a diretora, né, lá com os pedidos, é uma mostra de teatro, é só deixar eles sentadinhos aqui, todo mundo olha, aquela coisa toda, a pessoa falar, né, para o Lúcio, no caso, não vou levar porque dá muito trabalho. Então, assim, como que você educa, né, essa sociedade, dando acesso a ela, né, assim, por uma coisa básica, né? Então... É uma coisa, por exemplo, o preparo de vocês é tão grande, assim, você fala, cara, não lota uma peça de teatro, sabe, assim, tipo, na verdade, assim, era pra ter fila, era pra ter a sessão número 1, número 2, número 3, sabe? E outra coisa, você tá falando sobre a peça, né, essa coisa toda dos personagens, o Zé da Silva somos nós. É o povo. Eu, você, todos nós somos o Zé da Silva. Alguém vai se identificar com o Zé da Silva em algum momento, né? Que ele é explorado de todos os lados, né? Exato. E aí é uma forma lúdica, mas é triste a história dele, né? Se você for pensar, né? E ela é abrandada pela essa poesia que é a Revolução, né? Ela vem aí para brilhantar, né, a noite aí da comemoração dos 70 anos do Conservatório, né? Então, ela faz parte dessa agenda. No caso, no dia 6, é o pré-feriado. Sei que muita gente ainda vai desfilar, né? Vai tocar na fanfarra. Vai no 7 de setembro. Né? No 7 de setembro. Mas, assim, 20 horas... entrada gratuita. Então, assim, vai ter um programa diferente, né? Vai dar risada. Sabe aquelas comédias boas de doer barriga? Porque eu falo assim, nada contra, mas também teatro em Pouso Alegre não pode ser só stand-up, pelo amor de Deus, né? Exatamente. O Marcelinho lá do o Marcelinho de figura, né, cara? Pessoa figuraça. O Marcelinho, ele falava isso sempre. Ele falava assim, Neném, aqui não pode ser só pode ter stand-up, não é o problema. Sim. Mas o teatro não tem essa função apenas. Sim. E é uma, vamos dizer assim, como é que eu vou falar, assim? É um desperdício você ter toda uma estrutura daquela maravilhosa, né, tal, pra você só colocar um cara lá em cima falando. Não, né? Assim, o teatro nosso é histórico, né? O Ronaldo, ele é uma memória de Pouso Alegre que ele se acorrentou, né, nas portas do Teatro Municipal na época do auge da ditadura para o teatro não ser demolido. Então, assim... tem história, o nosso teatro é histórico, né? Ele tem uma estrutura muito boa, foi reformado, ele passou som, iluminação, tá tudo de ponta. Então, assim, é um espaço nosso, tem que ir lá prestigiar, tem que ir lá, né? Bom, eu sou né? Mas assim, ô Lagarta, esse programa, cara, vamos ver se a gente solta ele antes, porque é na sexta-feira, né? Nós estamos na quarta, tem que soltar ele amanhã. Porque daí a gente já consegue ver se a gente solta ele amanhã, faz os cortes, pra gente já estar falando da Revolução da América do Sul e dar uma divulgada nela, cara. Fechou.
certo? Não, porque assim, às vezes demora um pouquinho de editar, mas nós Claro. vamos soltar amanhã pra pegar o timing, entendeu? Não, e assim, esse espaço é muito legal de você dar para o povo de Pouso Alegre, para a Sim. carinha de Pouso Alegre, porque a gente precisa conversar, né? A gente precisa mostrar que tem coisas de qualidade, que tem artistas, né? Nós estávamos conversando sobre isso. Pouso Alegre tem muito Tem muita artista coisa. bom. Então, escondido muita aí. gente de referência boa, que bebem em berços, assim, né, da fonte mesmo, né? A gente, não sei se você viu, a gente viralizou, né? A gente viralizou assistindo o espetáculo do Priscila, Rainha do Deserto. De repente, Ah, cara, esqueci de falar disso, cara. Que vocês estavam em São Paulo, né? a gente estava vestido, a gente viralizou. Eu peguei Sim. na mão do Janequine, né? Foi mesmo, vocês estavam lá, né, cara, tal. E também foi polêmico, né? Foi A galera polêmico, perseguiu o Janequine por causa da Priscila, Rainha do Deserto. Não, foi né, o que acontece? A gente tem um grupo, que aí é outro rolê, né? Como a gente tinha muita sede de ver as coisas, né? Grupos que a gente admira, igual o Galpão, os musicais, principalmente, que são muito bonitos, muito bem produzidos, muito ricos, né? A gente vê algum ator, assim, trabalha em cena, a gente ia, assim, muito eu, Lúcio, o Gu, o Alfredo, algumas vezes, Simone. A gente pegava o ônibus, olha que rolê, a gente ia da rodoviária aqui, ia para São Paulo, assistia o espetáculo, pegava o último ônibus, que era aquele das 11h30. Cara, a gente já passou muito perrengue, assim, com muito perigo de dormir na rodoviária do Tietê, sabe? Bom, isso é bom. Bom, entendeu? Mas para beber da fonte, sabe? E aí, de repente, a gente... Foi o primeiro que a gente foi o Mudança de Hábito, que estava a Karen Rios, né? Da Sererê, né? A gente foi todo mundo de camiseta, vestido de freira, entendeu? E aí a gente foi assistir o espetáculo, a gente conseguiu, né? E aí a gente tem há mais de 10 anos os amigos da Van, né? Então, todo mês, ou a cada 2 meses, a gente consegue... Então, a gente já foi Cirque du Soleil, todos esses musicais, né, que estão aí nas paradas. Você lembra o Wiki? O Wicked, que o Lúcio foi escorrendo, maquiado, foi. maravilhoso. Não fui eu, tá? Porque eu que assino a maquiagem do grupo, não fui eu, tá? Mas, assim, muito divertido, né? Teve uma vez que era da Cinderela, o Lúcio foi de Branca de Neve, falou, moça, deixa eu entrar, que a minha amiga vai apresentar hoje. Então, o teatro vai abaixo. Soldadinho de chumbo, você lembra do... Era Eu lembrei de uma coisa também. Você tava no dia quando nós fomos pra lá no Novos Baianos? Novos Baianos não, vocês foram. Né? Cara, e o Lúcio, não sei como o cara conseguiu botar nós no camarim. Juro, cara, assim, tipo, cara, imagina, era lotado, aquele negócio tava lotado, assim, tipo, eu não sei com quem que ele conversou lá, tá? Que jeito Ele dele, né? fuçado, Que jeito aqui. Cara, do nada eu estava do lado do Pepeu Gomes, sentado na poltrona, porque ele tava cansado. Sim. E tudo. E aí falaram até do homem do rap. Cara, sim, tudo, aí eles né? lembraram do Thomas Green Morton, que é daqui e tal. Aí começou o papo, cara. E aí, tipo, lotado de vinho, champanhe, umas comidas assim e tal. E assim, pô, a gente tá junto com os caras, tá ligado? A Baby Consuelo tá aqui. Não, entendeu? E a gente assim, caramba, legal. não acredito, nós estamos aqui, cara. Porque é um evento que já virou várias coisas, né? Tem uma história que ficou muito marcada para nós, essa foi menos pessoas, né? Que fui eu, o Ronaldo, a Kátia, né? E o Lúcio. A gente foi ver o Teatro Oficina. Sabe aquelas coisas? Sim. Vamos assistir o Oficina. A Oficina é um teatro diferente, Forte, de experimentação e tal, de técnicas absurdas. E eu tô assim, Lúcio, vamos assistir o Teatro Oficina antes que o Zé Celso morra. Isso foi em junho, não deu certo. De repente, eu compro na primeira semana de julho. Se eu falar para você que o dia antes do acidente do apartamento a gente foi ver o Oficina no domingo... Cara, vocês são abençoados. Não, aí eu tenho eu foto te com o Zé falo. Celso. Não, aí eu te falo, Adriana. Aí o Lúcio fala assim para mim que eu matei o Zé Celso. Olha isso. Ah, a culpa foi sua, entendi. A culpa foi minha. Então, cara, esse cara, o Zé Celso... O Lagarto também já deve ter ligado quem que é, né? Bicho, o Zé Celso, ele é um ícone também, assim, tipo... Pro teatro. Eu fui numa peça dele lá. Doida, né? E assim, do Oswald de Andrade. Não, mas assim, maravilhoso. Mas assim, muitos é um teatro atores. ritual, né? Sim. Então, assim, não é um teatro
orquestrado de maneira de palco italiano. Isso. Então você um corredor, né? Aí tem a treta do Silvio Santos, né? Que eles tinham lá. E aí sempre abordava esse tema. Mas para gente assim que faz esse teatro de pesquisa, que tenta melhorar a técnica, é muito rico, né? E esse ano, né, 2025, a Vai homenageá-lo, né? Vai ser Samba Enredo da Vai. Merece muito, cara. Né? E, se Deus quiser, nós vamos estar lá. E assim, quando eu fui na peça, ele participou da peça no final ainda, Sim. tomando um vinho, tal, super daquele jeito. Entrava como Baco, né? Exato. Esse último espetáculo que nós assistimos já tinha a questão da inteligência artificial, né? Então eles tinham lá uma projeção do Marcelo Drummond. Então, assim, coisas que já vêm se discutindo. E aí, que eu te falo, o teatro, a linguagem do teatro é viva, né? Então, ela também acompanha, né? Cara, estamos aqui há 1 hora trocando já? ideia, cara. Como assim? 1h05. Ó, teatro tem muito assunto. Errei. Não, mas é muito bom. Cara, mas, Lid, cara, que papo da hora, cara. Fazia tempo que eu não te via, então foi legal te ver. A gente vai ter que revelar, assim, é que a gente tem 29 anos, sim, né? Mas novinhos. A gente é da época que, assim, em Pouso Alegre, tinha um lugar para se jogar RPG. Warlock, ali no Silvio Brandão, né? Assim, eram apenas 3 mulheres, né? Que jogavam, né? Que brincava junto, e 30 homens, né? Porque, tipo isso, a minha avó falava assim, você vai ser morta, né? Lá, vão fazer rituais satânicos, fica jogando esse jogo do demônio. Mas uma coisa é verdade, os nerds, eles respeitam muito as mulheres, assim. Nossa, até porque eles estão tão enevados com tanta coisa, cara. Eles nem têm hoje. preocupação muito, São assim, amigos tipo. queridos, assim, exato. Tem muita gente que ainda eu tenho contato. E é um tipo de amizade que, assim, tem um recorte do tempo que você fica sem falar, mas você encontra a pessoa, parece que não passou, não, né? tá. E aí, fulano, tal, como é que tá? Tô trabalhando nisso, aquilo e tal. E assim, eu encontro muita galerinha daquela época, né? Que é bem isso, sabe? Parece que não, assim, né? A gente era adolescente eternos, né? Ô, Lid, agora tem uma coisa que nós conversamos no Instagram. E eu falei, Lid, teve um episódio, porque assim, aqui em Pouso Alegre tem uma galera da ufologia. Sim. E eu ajudo na coordenação dos caras. Sim. Só que o nosso grupo de ufologia aqui, que tá desativado agora, é o grupo que faz observação ufológica, mas segue meio que a linha da ciência. Sim, que é o... Mas é legal ficar observando, botando lá os bagulhinhos, telescópio, aquela coisa toda e tal, porque eu acho que no final das contas, o que motiva o ufólogo é de um dia querer ver alguma coisa. Claro. Entendeu? Assim, né? Imagina, eu vi. Sim. E quando nós Fox organizamos... Mulder, Fox Mulder, nunca mais ele ia mentir. Jamais ele ia mentir pra mim. Exatamente. Nunca, eu acredito. A verdade está lá fora. Você já chegou a assistir um filme do Arquivo X? Assisti. Você assistiu? Quando realmente é revelado? Sim. Cara, é maravilhoso, né, velho? E assim, os próprios últimos capítulos assim são tensos, né? E tem uns célebres, né? Tipo Homem-Mariposa, né? Isso. Jim Toons, eu morro de medo até hoje dele aparecer assim. É meio sinistro e tal. Né? E tem também o Canceroso, que é... O avião explode. Ele é meio James Bond, né? O avião explode, ele sobrevive, lá, ele sempre vai estar lá. Vai lá. pra água e o trem tá lá, maldito. Ele né? é muito foda, cara. Mas, tipo, lembrando, eu tava falando disso, eu lembrei do Arquivo X do Ufologia. E, Lagata, o Lagata tava comigo esse dia lá. Da ufologia e tal, porque os caras da ufologia foram no Nenemcast, né, entrevistamos os caras sérios, e né? tal. Lembrando que é uma ciência muito séria. É que tem os caras que são mais... Porque dentro da ufologia tem os espiritualistas, tem a galera toda. Sim. E aí sua mãe deu um depoimento, velho. Foi, a minha mãe, ela... Foi um dos depoimentos mais chocantes. A mãe da Lid foi a que fez o depoimento que foi em cima da árvore. Sim. Sim. E ela tinha 17 anos e assim, ó, você Não, imagina, isso mudou a vida da tua mãe, né? Ela fala isso. Década de 70, pensa bem, a televisão, né? Não era todo mundo que tinha televisão, gente. Já aconteceu isso, né? Das pessoas, não eram todo mundo que tinha televisão. E não tinha esse acesso, né? Não se falava de certos assuntos, né?
A minha avó era uma pessoa extremamente religiosa, então tudo que saía do catolicismo, né? Fugia, ela já romano e cortava. tal, ela já, não, isso não presta, isso não vai. E a minha mãe, ela fala com ricos detalhes, né? E assim, hoje ela estudando, minha mãe é formada em teologia, né? Além de tudo, ela gosta muito de estudar religiões, tudo. Então ela acredita em várias vertentes, né? Eu falo que é um espírito buscador, né? E eu acredito, sabe? Eu acredito. Eu acho que a gente está aqui numa favela de galáxias, né? Isso. Seria muita pretensão nossa a gente achar que a gente é muita coisa, né? Exatamente. Por que você falou favela de galáxia? Sabe de onde que tira? De onde você tirou isso? Eu gosto muito do Eduardo, né? Exato, e ele fala, cara. né? Então, essa frase é muito da hora. Muito, porque é isso, né? A gente está num subúrbio de galáxias, Exatamente. né? As coisas não foram totalmente decifradas, né? E não vai longe, né? São milhões de experimentos, milhões de dinheiro, né, nessa energia de fora da Terra, porque deve ter alguma coisa, né? A verdade está lá fora, né? Maravilhoso. Eu acredito nisso, né? Ô, Lid, obrigado, viu? Você ter vindo. Foi muito vocês. legal o papo, cara. Faço o convite, gente, vá ao teatro. Nós vamos lá, tal. Né? Gente, vá ao teatro, lotem os teatros, Exatamente. Né? E assim, Pouso Alegre tem grupos respeitosos, né, de qualidade, com trabalhos lindos que precisam assim, ser devorados, precisam ser assistidos, né? Revolução na América do Sul, dia 6 de outubro, às 20 horas, no Teatro Municipal, em comemoração aos 70 anos do Conservatório, um dos poucos de Minas Gerais também. Sensacional. Né? Merda pra você. Obrigada, né, você? Galera que acompanhou esse Nenemcast, cara, muito obrigado. Vida longa e próspera. E até o próximo. Tchau. É isso aí. Valeu. Ai, que legal.